Controle. Por que muita gente acha que o problema é dinheiro? Na verdade, é falta de controle. Boa noite para você que está escutando a gente aqui na Estação 4, a energia que conecta. Boa noite, comunidade, seja rico, seja próspero. Se você não faz parte da comunidade, mande a sua mensagem aqui na Estação 4. O WhatsApp é o 16 99770 5143. E se você faz parte da comunidade, o grupo está aberto para suas mensagens, as suas perguntas. Espero que você aproveite o programa de hoje. Hoje eu quero ressaltar o porquê o controle é tão importante. Na verdade, o controle é o que muda completamente a vida financeira das pessoas. Então, por que a gente ainda não tomou o controle da nossa vida financeira? O que falta? O que é preciso? O que a gente pode fazer para tornar isso cada vez mais acessível e para que a gente possa alcançar os nossos objetivos? Porque, na verdade, a gente nasce e vive para realizar sonhos. A gente vem para esse mundo para cumprir um propósito maior, para ser protagonista da nossa vida. Senão, a gente simplesmente vai ser coadjuvante da nossa própria história. Eu acredito que você que está ouvindo aí de casa não quer isso para você e não quer isso para as suas futuras gerações. Você que é pai, você que é mãe, você que é tio, você que é aquela pessoa que sabe que o futuro está nas mãos das nossas crianças, você não quer que elas sofram o que muita gente sofre hoje com a falta de educação financeira. Que é isso? Então, se você não quer, você tem que ser exemplo, porque o seu exemplo pode sim transformar as próximas gerações. Então, o controle é aquilo que nos dá poder para realmente assumir a nossa própria história, para a gente poder escrever o que a gente busca do bom e do melhor. Porque a gente é cheio de incerteza, muita coisa no mundo faz a gente se frustrar, muita coisa faz a gente se questionar se a gente está no caminho certo, mas se a gente tem propósito, disciplina e constância, com certeza a questão vai ser esforço e tempo. Quanto de esforço você está dedicando para alcançar o seu objetivo? E é claro, de acordo com o seu esforço, é uma questão de tempo para você realizar os seus maiores sonhos. Eu sou Adalto Flávio, engenheiro das finanças, e estou aqui para ajudar você a construir patrimônio com inteligência financeira. Para você conseguir, através de insights, através de informação, poder estruturar a sua vida, estruturar o seu negócio, fazer valer a pena cada dia, cada momento, porque dinheiro é ferramenta. E se você assume o controle dessa ferramenta chamada dinheiro, você pode ir a lugares que nunca imaginou. Então, vamos olhar lá para a comunidade, quem está mandando as suas mensagens. Espero que participem conosco hoje, porque eu sinto falta quando vocês não interagem, porque aqui eu posso até trazer conteúdo, mas eu gosto de saber se esse conteúdo está valendo a pena, se está realmente fazendo a diferença na vida de vocês. Porque eu estou aqui para fazer a diferença. Como a educação fez a diferença na minha vida, eu também quero que ela faça a diferença, porque hoje eu entendo o quanto ela é importante. Hoje eu entendo o quanto que
pelo menos na minha vida, ela conseguiu me fazer chegar a lugares que eu nunca sonhei que estaria. Me fez a enxergar coisas que eu nem sabia que existia. Me fez participar de um universo tão gigantesco. Hoje eu sei muito bem que a gente é apenas um grão de areia em frente a um gigantesco mar. Mas se a gente não tomar, não entender o valor de ser um grão de areia, numa imensidão de possibilidades, a gente acaba não aproveitando. Por isso que eu falo que educação financeira, na verdade qualquer tipo de educação, é comportamento. Então a gente tem que avaliar as nossas atitudes, a gente tem que avaliar os nossos hábitos e assumir o controle da nossa própria história. Eu sempre falo aqui e em todo lugar que nós precisamos ser os mestres das nossas finanças, porque senão a gente vai acabar sendo escravos dos nossos desejos. E hoje, entenda que a mídia, na verdade a internet que nos traz a informação, ela está cada vez mais rápida. E isso, de certa forma, fez com que a gente buscasse respostas e quisesse entender, na verdade, a resposta de uma maneira muito mais rápida. E isso pode ser muito prejudicial, porque construir patrimônio não é do dia para a noite. Eu ouvi uma vez e sempre repito, eu gosto de repetir várias frases, porque elas me motivam a fazer coisas diferentes. Mas uma vez eu ouvi algo que realmente fez a diferença para mim, faz a diferença para muita gente quando eu falo. O sucesso do dia para a noite normalmente demora alguns anos para acontecer. Porque quando a gente vê o sucesso, a gente vê o impacto. Porque sucesso é sucesso, é algo estrondoso, grandioso, glamuroso, é algo empolgante, algo que faz com que a gente queira, anseie por isso. Mas ninguém, quase ninguém, não vou falar ninguém porque eu iria generalizar uma questão que não pode ser generalizada. Mas quando a gente olha para o sucesso, muitas vezes a gente é como se olhasse para um iceberg. A gente só vê o que está acima da superfície. E o sucesso, na verdade, é o iceberg completo. O que a gente vê acima da superfície é só o topo. O topo de uma vida inteira para conseguir aparecer. Muitas pessoas com o sucesso repentino da internet acham que é simplesmente você conseguir fazer um vídeo e viralizar, que você vai ganhar muito dinheiro, você conseguir vender um produto para 1000 pessoas e você... Não, com certeza, a matemática não pode ser descartada. Se você vende 1000 para 1000, você vai conseguindo estruturar de uma forma até chegar no seu objetivo final. Mas quando a gente fala de patrimônio, a gente fala de liberdade financeira, eu pergunto para cada um de vocês que estão escutando neste exato momento: qual é o preço da sua liberdade? Qual o patrimônio que você precisa construir para ser livre, para ter o poder de dizer não, para poder realizar o sonho que você sempre quis, para você simplesmente tomar a direção que você quer nesse exato momento? Você precisa de clareza, você precisa entender para onde que você quer ir. Porque, como eu sempre falo, se a gente está num ponto de ônibus onde a gente não sabe para onde quer ir, se a gente entrar em qualquer ônibus,
qualquer lugar vai valer a pena? Será que depois a gente pode se arrepender do caminho que a gente percorreu? E se a gente percorreu um caminho que a gente talvez não se arrependa? Será que poderia ter sido mais fácil? Será que poderia ter sido diferente? Então por que a gente não pode planejar isso agora? E para que você tenha o planejamento na palma da sua mão, você precisa ter controle. Agora são quase 18 horas e 12 minutos. Cansado de lidar com a parte burocrática do seu negócio? A Arbus cuida disso para você. A Arbus Contabilidade oferece soluções práticas e eficientes, garantindo que você possa focar no que realmente importa, fazer seu negócio prosperar. Contabilidade para empresas prestadoras de serviços, estratégias tributárias para médicos e profissionais da área da saúde, além dos serviços básicos como abertura e legalização de empresas, declaração de imposto de renda de pessoa física e proteção patrimonial e planejamento sucessório através de uma holding familiar para proteger o seu legado e garantir um futuro sólido. www.arbuscontabilidade.com.br. A Arbus Contabilidade fica na Rua Visconde de Abaeté, número 336, no Jardim Sumaré, em Ribeirão Preto, São Paulo. Entre em contato pelo telefone e WhatsApp 16 3630 3021. É mais fácil do que você imagina. Siga @Arbus Contabilidade nas redes sociais e inscreva-se no canal do YouTube. Jamais queira menos, se você pode mais. Ganhar mais dinheiro significa realmente ter mais controle financeiro? Quando a gente pensa em quantidade, a gente sabe que quanto mais, melhor. Não vamos ser hipócrita, porque tem muita gente que fala, a gente sabe que o segredo é o quanto se gasta. Mas a gente tem que entender também que a gente precisa ser uma fonte geradora. Não é simplesmente esperar cair do céu que a gente vai ficar milionário. A bolsa mesmo, tem gente que acha que é loteria. Você aposta em um ativo e em determinado tempo, hoje mais uma vez ressaltando o curto prazo, que para você ter um resultado considerável não existe, você aposta e aquilo vai te dar um retorno muito bom. Só que não é assim que funciona. Por exemplo, construir ativo necessita conhecimento, que é uma das ferramentas que eu falo que todo mundo precisa ter. Quanto mais conhecimento, menos frustração, menos problema, mais controle. Quanto mais conhecimento, mais controle. E quando a gente tem pouco conhecimento, tem muito dinheiro, a gente realmente consegue ter maior controle sobre a nossa vida financeira? Porque se a gente está deixando escapar pelos nossos dedos o pouco, imagina quando for muito. Então, claro, vamos pensar que somos fontes geradoras de dinheiro. E isso é necessário em qualquer aspecto. Mas quando a gente olha no pouco, quem saiu do pouco, se ele não consegue controlar esse pouco, ele não vai conseguir controlar o muito. Na verdade, pode ser até pior, porque quando aí tem muito e você não tem controle sobre o muito, aí o lugar pode ficar desabitado mais rapidamente. Isso aí é completamente perigoso. Então, nem sempre ter mais dinheiro é ter maior controle, porque se a gente aumentar o padrão de vida, a gente começa a gerar mais dinheiro e, infelizmente, até por conta da escassez de muitos, quando você começa a gerar mais dinheiro, você quer de uma vez ter tudo aquilo que você não tinha antes. Infelizmente, pela falta de conhecimento e até pela falta
de pessoas para te auxiliar nessa jornada, as pessoas acabam indo atrás do que é mais fácil. E o que é mais fácil nem sempre é sustentável. Então, você adquire muito e você acaba aumentando o seu padrão de vida. Um exemplo que eu sempre dou aqui, e é um exemplo até legal de citar, porque a maioria dos brasileiros, pelo menos, sonham com a casa própria. E quando a gente fala sobre um montante grande de dinheiro, as pessoas logo pensam em, eu vou comprar minha casa. E não está errado. Você tem que realizar seu sonho, você tem que fazer aquilo valer a pena. Só que a maneira com que as pessoas fazem essa aquisição, talvez poderia ser de outra forma, para que a pessoa conseguisse, não de uma, de certa forma, não de tão fácil assim, né? Eu vou comprar porque eu não vou pagar juros, eu vou ali, já tenho dinheiro, já vou lá e compro, não gosto de fazer dívidas. Tem gente, muita gente aí que não gosta de fazer dívida, é uma crença muito grande, porque não gosta de ficar devendo. Gente, dívida é compromisso. Se você tem um compromisso, é só fazer de tudo para que você honre esse compromisso, que você não vai ter problema. O ideal é você ter o dinheiro antes de fazer a dívida, mas se você não tem e você trabalhar por isso, você só não pode ficar refém disso. Mas quando você fala assim, eu ganhei na loteria e vou comprar a minha casa própria. Se você pensar com mais carinho, com mais calma, você vai ver que essa casa própria vai ser um bem passivo. Você vai consumir. Ela não vai colocar dinheiro no teu bolso. E a inteligência financeira, ela necessita, né, como diz Robert Kiyosaki, você, para ser rico de verdade, você precisa acumular ativos. Ou seja, bens que colocam dinheiro no teu bolso. E se você simplesmente entender quais são esses bens, se você, ao invés de adquirir o passivo, você adquirir ativo que vão gerar renda para que você pague por esse passivo, você vai ter patrimônio ativo e você, através do patrimônio ativo, você vai ter o seu bem, que talvez seja o seu maior sonho, passivo. E isso funciona com casa, com carro, com o que for. Pense primeiro em construir o ativo para poder pagar pelo passivo. Pô, Adalto, mas aí vai levar muito tempo. É aí que eu estou falando. O sucesso do dia para a noite normalmente demora alguns anos para acontecer. Mas se a gente olhar lá atrás, antes do fácil financiamento, dos empréstimos facilitados para a população, as pessoas sempre fizeram isso. Para elas conquistar, elas trabalhavam, juntavam dinheiro e conquistavam. Elas só não tinham discernimento que esse juntar o dinheiro poderia ser comprando ativos até chegar no patrimônio ideal para ter a renda passiva e, a partir dali, acumular, conquistar o seu maior sonho. Por isso que eu falei que o conhecimento é tão importante quanto. Se você aumenta o seu padrão de vida, os seus gastos começam a crescer e o seu dinheiro começa a sumir, muitas vezes some de maneira muito rápida. Então tem gente que ganha muito, mas como eles não têm nenhum controle, o dinheiro entra e some. Quem tem muito precisa ter um controle maior. Então, o problema não é realmente o que entra e quanto entra. O problema maior é você não controlar o que gasta. Por isso, a gente precisa olhar para a nossa vida financeira
assumir o controle e ser exemplo das pessoinhas que habitam a nossa vida, porque elas são o futuro, e se você mostra que existe um futuro diferente, para que elas não passem talvez pela mesma frustração que você passou, tudo pode ser transformado a partir de agora. É por isso que eu sempre falo para que as crianças sempre estejam atreladas ao conteúdo da educação financeira. Tem áudio aí, Ricardo? Parabéns, padre, estou te ouvindo de novo. Parabéns, Adalto, estou ouvindo de novo. Pai, eu gosto muito dos seus programas, te amo. E isso me fortalece a cada dia mais, porque se a Bia, se o Henrique, se o Giovanni, o filho rico, estão ouvindo, de certa forma eu estou mostrando que existe um caminho diferente. E se os pais deles também estão ouvindo, eles conseguem entender que realmente existe um caminho diferente. Porque não adianta só eu falar aqui. A gente precisa ser exemplo em casa, precisa mostrar que esse caminho realmente existe. E quando esse caminho começa a ser natural, passa a ser rotina do dia a dia, faz toda a diferença. Então, por exemplo, ensine os seus filhos, as crianças que moram, que vivem com você, ensine que para que você alcance um objetivo, você precisa primeiro tirar esse sonho da cabeça e colocar no papel. Saber o custo desse sonho. Essa é a primeira etapa para você realmente concretizar aquilo que você tanto sonha. Tira da sua cabeça, coloca no papel e saiba o valor, porque sabendo o valor, você vai saber, de acordo com a sua realidade, em quanto tempo você pode alcançar aquele objetivo e realizar os seus sonhos. Agora são exatamente 18 horas e 24 minutos. Nada desvaloriza mais um veículo do que um volante gasto e um ar-condicionado fraco, não é mesmo? A Casa dos Volantes RP tem a solução para o seu carro subir de nível. Lá na Casa dos Volantes RP, eles trabalham com volantes novos no modelo original, mantendo a integridade e a beleza que o seu carro merece. Também são especialistas em ar-condicionado automotivo. Já pensou em sair de lá com o volante novo e o carro gelando como se tivesse acabado de sair da concessionária? Não é apenas estética, é saúde e valorização para o seu veículo. Seu carro bonito por dentro e gelado por completo. Leve seu carro para quem entende. A Casa dos Volantes RP está na rua Padre Euclides, 875, nos Campos Elíseas, em Ribeirão Preto, São Paulo. Chame pelo WhatsApp 16 3625 1559. Qualidade e preço justo você encontra lá. Casa dos Volantes RP, o conforto que você merece dentro do seu carro. Alô Bia, alô Henrique, o papai Wesley tá lá em Cotia ouvindo o programa Seja Rico, Seja Próspero, aqui na Estação 4, a energia que conecta. Então aqui, ó, o pai da Bia e do Henrique tá aqui ouvindo em Cotia. Olha aí, mesmo distante, ele se torna presente. E aqui na Estação 4, a gente consegue, dentro do programa, unir pai e filhos a quilômetros de distância para falar sobre o que? Futuro. Para falar sobre o que? Legado. Às vezes eu vejo que as pessoas, elas, não vamos dizer que foge, mas às vezes a gente precisa
tocar em assuntos delicados. E isso mexe com a nossa consciência. Porque quando a gente está disposto a fazer o nosso objetivo valer a pena, a gente começa a pensar. E às vezes o que eu falo aqui faz com que você pense bastante. A única coisa que eu peço para você é que não pense tanto. Como eu disse, tira da cabeça, coloca no papel. Porque se você ficar pensando, às vezes a cabeça vai ficando pesada. Então é melhor que a gente comece a agir, mesmo com pouco, mas comece, porque é através da nossa nova atitude, através das nossas novas habilidades, através da mudança do nosso comportamento, que a gente começa a ter resultados diferentes. E quando a gente tem resultados diferentes, a vida mostra que ela realmente vale a pena. Então, se você olha para o seu passado e você quer mudar o seu futuro, você tem que agir no presente. O que passou, passou. Se aquilo fez com que você aprendesse, lição aprendida, bola para frente. Não vamos ficar depressivo por causa do passado, porque conhecimento, quando a gente tem uma escolha. Então, se você não conhecia antes, você não teve escolha, agora você tem. Só que não viva a ansiedade do futuro, porque você deixa de viver o presente. E é no presente que a gente vive a vida. É o presente que faz com que a gente acorde motivado para viver um novo dia. Não é à toa que o presente chama presente, porque é algo sublime. A vida é a maior riqueza que a gente pode ter. E o que a gente tem mais de valor é o nosso tempo. Por isso eu agradeço a você que está ouvindo, porque você está agora, através da rádio, você está dedicando o seu tempo para o que talvez seja a transformação de toda uma geração. Talvez algo que eu fale aqui vai transformar completamente a sua vida. Porque você talvez resolva fazer algo que precise fazer há muito tempo e ainda não teve coragem ou não teve prioridade. Porque quando a gente fala de tempo também, a gente precisa pensar o que é mais precioso para a gente. E depois que o Giovanni nasceu, eu entendi o quanto a vida é preciosa. Como que o crescimento de um filho muda a gente. Porque você tem que estar presente. E se você tem que estar presente para ele, você tem que estar presente para si mesmo. E às vezes a gente busca fugir dessa presença porque a nossa realidade muitas vezes dói. E ela não precisa doer. Basta entender que o passado fica no passado e o futuro ainda vai chegar. Mas é o presente que nos faz viver o agora. Se você ainda não mandou a sua mensagem aqui para a Estação 4, o WhatsApp é o 16997705143. E se você pertence à comunidade Seja Rico, Seja Próspero, envie a sua mensagem. Se você ainda não está na comunidade, vai lá no Instagram, @Seja Rico, Seja Próspero, clique no link, você vai ter o link para entrar no grupo, e assim que você entra no grupo, e, gente, todo dia eu mando insights, mando enquetes, mando alguma coisa para a gente conviver e entender o comportamento financeiro que a gente precisa ter para alcançar os nossos objetivos. Além disso, você vai receber o meu e-book,
totalmente gratuito, o segredo para cultivar a prosperidade. E a prosperidade nada mais é do que viver a realidade que a gente vive sem sofrer as dores que a vida faz quando a gente falta conhecimento. Então, no e-book eu vou mostrar para você como que a gente planta a sementinha da riqueza para colher os frutos da prosperidade. Então, se você ainda não faz parte da comunidade, vai lá no Instagram, entra e já entre no grupo. Se você está acompanhando esse vídeo pelo YouTube, deixa seu comentário, não deixa de ir também lá nas redes sociais e participar do grupo, mas deixa seu comentário aqui, fale qual que é a sua maior dor, qual que é o seu maior objetivo, como que o canal está te ajudando. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Seja Rico, Seja Próspero. Você se inscrevendo, curtindo os vídeos, compartilhando e comentando, faz com que esse conteúdo chegue para cada vez mais pessoas. E se você está gostando de ouvir ou ver esse conteúdo, seja próspero, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso à educação financeira, que é algo que a gente não tem na escola. E se a gente não tem na escola, a gente precisa encontrar em outro lugar. Por isso, aqui as nossas empresas patrocinadoras, Arbus Contabilidade, Casa dos Volantes RP, a Certificadora Império e a Logify, são empresas que ajudam a fazer com que esse programa chegue até você e para que você transforme a sua vida financeira. E porque tem tanta gente que acha que perdeu o controle da própria vida. Hoje eu falo muito sobre a prioridade. E quando a gente fala de um mundo que hoje vive na urgência, o dinheiro acaba ficando no automático. As decisões acontecem sem planejamento. Isso é totalmente perigoso, porque quando a gente faz algo sem planejamento, a gente faz com que muito do nosso dinheiro vaze pelos nossos dedos sem a gente nem perceber. E o tempo para quando você trata tudo com urgência, ele parece que nunca é suficiente. Então você acha que sempre está perdendo algo, você acha que nunca está preparado para tal coisa, você acha que tem sempre alguém na sua frente. Você tem que entender que o preparo vai de cada atitude. Por isso que eu falo, viva no presente. Não adianta você querer ganhar na loteria se você nunca apostou. Não adianta você querer acumular, viver de renda passiva se você nunca investiu. Não adianta você querer ter um império se você nunca entendeu o que realmente é patrimônio e como que você consegue dedicar um pouquinho por vez para construí-lo da forma correta. Então, saia da urgência, aprecie a vida como ela realmente é, que com planejamento e controle você com certeza vai alcançar o objetivo que você tanto busca. Tudo é questão de tempo e esforço, mas dê valor no tempo, dê valor no agora. Então faça o que precisa ser feito neste momento. Agora são exatamente 18 horas e 36 minutos. Você sabia que é possível assinar documentos, acessar sistemas do governo e emitir notas fiscais com mais segurança e praticidade? A
A Império Certificação Digital é especialista na emissão de certificados digitais A1 e A3, garantindo agilidade e confiança para você e sua empresa. Na Império, você escolhe a solução ideal para a sua necessidade. Certificado A1 com validade de 1 ano e certificados A3 com validade de 4 meses, 1 ou 2 anos. Além do moderno certificado A3 em nuvem, que garante mais controle, mais segurança e a praticidade de usar seu certificado onde estiver, no computador ou no celular. Todo o nosso atendimento é feito por videoconferência, rápido, prático e totalmente seguro, sem deslocamento e sem complicação. Com o certificado digital, você tem mais segurança, validade jurídica, economia de tempo e redução de custos, tudo ao seu alcance. Entre em contato agora mesmo pelo telefone e WhatsApp 16 99632 9020 e garanta já o seu certificado digital. Siga @Império Certificadora Franca no Instagram. Império Certificação Digital. Tecnologia, confiança e praticidade para o seu dia a dia. Como recuperar o controle quando os compromissos financeiros começam a pesar? Antes disso, o Rafael Almeida tá mandando o seu boa noite. Faz tempo que não aparecia aqui pelo programa, hein, Rafael? O Rafael da Almeida Soluções Técnicas, falando que hoje ele tá na escuta. Então, que bom. Muito obrigado pelo seu tempo. Como que a gente consegue, então, retomar o controle quando os compromissos começam a ficar pesados? Se os compromissos estão pesados, a gente acabou, na verdade, isso é reflexo de algumas escolhas. E é sobre isso que a gente deve entender para não cometer novas escolhas que não vão direcionar a gente para o lugar certo. Então, primeiro a gente tem que entender que a gente, como tomador de decisão, precisa de cada vez mais conhecimento para tomar decisões melhores. Então, o primeiro passo é não fugir da realidade. Os compromissos estão pesados. Tudo bem, entenda que isso já aconteceu. Não é fugir deles que vai torná-los eles mais leves. E muita gente às vezes fogem dos problemas porque eles vão, de certa forma, desocupar a sua cabeça. Mas o que realmente faz com que eles não ocupem a nossa cabeça não é de esquecê-los, não é perdê-los de vista, é entendê-los. Então a gente precisa entender a nossa realidade. E quando a gente entende a nossa realidade, a gente começa a ter outras prioridades. Muitos, quando começam a olhar para a vida financeira, a vida muda tanto, os hábitos, o comportamento, que vai encher de pessoas falando assim: pô, você mudou, hein? Você não era assim, não. Tem até gente que fala: pô, quando você era pobre, você era mais legal. E isso vai gerando certas dores que, quando a gente cresce num ambiente mais humilde, a gente dá muito valor ao que essas pessoas que fizeram parte da nossa vida dizem. E por isso acaba sendo complicado para o nosso crescimento. Porque uma vez, hoje mesmo, eu estava na reunião lá do GEM, e o GEM hoje ele está passando por o GEM é um grupo de empreendedores em movimento. Ele está passando por uma reformulação muito bacana. Por quê? Porque entenderam que depois que ele surgiu, ele pode ajudar a vida de muitas pessoas. Mas, se fazer sem controle, sem métrica,
sem propósito definido, às vezes esse objetivo tão poderoso pode se perder no meio do caminho. E aí vão-se pessoas, vão tempo, vai muito tempo, porque pensa, você dedicar alguma coisa como você está dedicando agora para ouvir o programa Seja Rico, Seja Próspero, é 1 hora da sua vida que você poderia dedicar a outra coisa. Então isso precisa estar muito claro para que você lá no futuro, você não pense que perdeu 1 hora aqui com o engenheiro das finanças. Eu tenho que entregar algo tão bom quanto para que isso realmente faça sentido para a sua vida e você queira me escutar novamente. Então lá a gente estava até trazendo a nossa vivência e teve um momento que o Araque chegou e falou determinada coisa e eu peguei e falei assim, pô cara, mas se acontecer isso e isso é assim, assim, assim. E depois eu vi que eu fui rude demais, eu falei, gente, desculpa, às vezes eu ser meio direto, e isso não é nem ser grosso, é simplesmente ser direto. É que a gente aqui, eu falo aqui no interior, a gente tem um tipo de pensamento, e lá na capital tem outro. E lá a gente às vezes é muito mais direto e objetivo. E lá, certa vez, eu ouvi algo que realmente impactou muito minha vida. Falou que na nossa vida passam muitas pessoas, mas nem sempre quem te leva até o patamar que você está nesse exato momento vai conseguir continuar para você chegar no próximo patamar. E isso, de certa forma, acaba sendo muitas vezes doloroso, porque a gente não quer abandonar ninguém no meio do caminho. A gente, às vezes, ama tanto as pessoas que a gente faz tudo para que essas pessoas continuem conosco. E nem sempre é assim. E tá tudo bem, porque senão você não vai para o próximo patamar. Senão você não vai alcançar o seu objetivo. Senão você não vai realizar o seu sonho. Então, por isso que a gente tem que buscar pessoas com os mesmos objetivos que a gente, para a gente se sentir confortável e motivado para não desistir no meio do caminho. Então, entender a nossa realidade, não fugir desse processo, que muitas vezes é tomar decisões difíceis para que você continue com o propósito e alcance o maior objetivo, aquele objetivo que realmente faz sentido para você continuar nessa jornada, é prioridade nesse momento. Então, quando você evita olhar, você segue sem controle. Você continua com as mesmas decisões e as mesmas atitudes e isso não traz resultado diferente. Quando você encara para assumir o controle, você reorganiza as prioridades. Você entende que realmente tem coisa que faz sentido você ir por outro caminho. Você, às vezes, acaba ajustando o seu próprio padrão de vida. E eu sei o quanto é difícil. Porque quando a gente usufrui do que é bom, dificilmente a gente vai querer abrir mão, mesmo que seja temporário. Mas às vezes abrir mão do que é temporário é o que vai fazer a gente continuar no jogo. Muita gente acha que isso talvez é perder uma batalha para vencer a guerra. Eu não levo nem em consideração a guerra, porque a nossa vida não tem que ser uma guerra. Mas às vezes diminuir o nosso padrão de vida para alcançar aquilo que a gente realmente sonha é o que realmente, quando a gente alcançar o que a gente sempre sonhou, a gente sentir que valeu a pena. Porque todo esforço vai valer a pena se você continuar no propósito. Todo esforço vai valer a pena se você continuar com as metas.
todo esforço vai valer a pena se você realmente começar a alcançar pequenos resultados. Por isso que eu falo que você tem que mudar a sua atitude hoje, porque o sucesso é sim a soma de pequenos resultados, e resultados nada mais é do que o esforço direcionado para aquilo que você tanto almeja. Perder o controle por muito tempo pode comprometer o futuro. E quanto antes você retomar esse controle, mesmo que os compromissos estejam pesados, porque se está pesado, você tem que aliviar. E aí? Tem que traçar uma estratégia para aliviar, não é simplesmente achar que não existe e passar uma borracha ou não olhar a conta. Gente, vocês não têm ideia de quantas pessoas, a hora que chega até mim, e eu pergunta questões básicas, a pessoa fala assim, nossa, eu não olho minha conta faz muito tempo. E isso faz com que a pessoa afunde cada vez mais. Ela precisa ter coragem, sim, para olhar e encarar que os compromissos estão pesados, sim, estão pesados, mas você tem que se fortalecer para dar conta desses compromissos. E às vezes você vai ter que abrir mão de alguma carga para poder tomar fôlego e buscar novamente essa carga em outro momento. Tudo é questão de aplicar agora o que precisa ser feito. E agora são exatamente 18 horas e 48 minutos. Sua empresa precisa vender mais? Seu Instagram não traz clientes? Seu curso ainda não saiu do papel? Então presta atenção. A Logify, assessoria de marketing digital, cria toda a sua estrutura digital do zero, do site ao tráfego pago, da área de membros do seu curso, até as vendas acontecendo de verdade. Somos especialistas em marketing digital, produtos digitais, automações, redes sociais, inteligência artificial e funis de vendas completos. Aqui, você não recebe promessas. Você recebe estratégia, estrutura e resultado. Quer lançar seu curso? Criar um produto digital ou atrair mais clientes todos os dias? A Logify resolve. Rua Dr. João Gomes Rocha, 497, Jardim Irajá. WhatsApp 16 98804 1002. Siga no Instagram, @Logify. Sua marca no digital, do jeito certo. Como perder o medo e assumir o controle dos investimentos? Porque, vamos lá, vamos falar a realidade nua e crua. A nossa vida é o nosso maior investimento. Então, como que a gente assume esse controle? A Letícia aqui da Certificadora Império, ela está falando sobre uma frase que realmente marcou ela, que é: ande com 4 pessoas sem dinheiro e possivelmente você será a quinta. Ande com 4 pessoas com dinheiro e possivelmente você será a quinta. Eu sempre falo que a gente é realmente a média das pessoas que a gente convive. E a gente tem que escolher as pessoas a dedo que a gente quer conviver. A gente não precisa deixar de viver na vida de outras pessoas, mas para alcançar o propósito que a gente tanto se esforça, a gente tem que se aliar às pessoas com o mesmo objetivo. Porque se para você tá tudo bem não ter dinheiro, aliás, se para a pessoa que você convive tá tudo bem não ter dinheiro, nota que quando você fizer alguma coisa diferente para ter dinheiro, ali vai gerar uma frustração. Ali vai sair, a energia vai baixar para algum lado. E ao contrário também, se você está no meio de um monte de gente que quer ter bastante dinheiro, quer acumular, quer gerar, e você não está nessa mesma pegada, você vai sendo deixado para trás, porque essas pessoas não vão parar.
dificilmente as pessoas vão te estender a mão para você continuar a sua jornada. São poucos. E muitos até oferecem essa ajuda, mas na verdade só querem garantir que o dinheiro que você paga por essa ajuda vai fazer o caixa dele. Então, tome cuidado com quem te estende a mão. Entenda se o propósito dessa pessoa realmente faz sentido com a sua vida. O Rafael Almeida, que ele também está falando que a teoria de que você se torna a média das pessoas com quem você convive faz muito sentido. Na verdade, é a realidade. Se você quer prosperar, você tem que estar com pessoas que estão prosperando. E às vezes a gente só quer fazer parte de um mundo de pessoas que já prosperaram. E esse acesso, muitas vezes, é caro. Você precisa entender que o dinheiro é ferramenta e você consegue ter acesso a muita coisa. Mas se você só mirar lá em cima, onde... Na verdade, você tem que mirar alto. Você tem que realmente buscar o mais alto possível. Mas se você não olhar para baixo, você mirar e não olhar para baixo, para se aliar às pessoas que também estão construindo isso, para um motivar o outro, e só quiser acumular o dinheiro para pagar esse acesso para estar lá em cima, às vezes você vai demandar um tempo muito grande e você pode perder aí esse sentido, e isso vai fazer com que você desista. Então, como que a gente diminui pelo menos esse medo de investir e muitas vezes de investir na nossa própria vida financeira? A gente precisa entender que quando você aprende sobre ativos, que é o que eu sempre falo aqui, sempre falo sobre fundos imobiliários, ações, criptomoedas, ativos que vão colocar dinheiro no seu bolso, isso faz a diferença. Quando você entende os riscos, você começa a entender que você precisa diversificar para alcançar realmente a segurança necessária. E mesmo investindo poucos, você vai gerando resultados. E às vezes o que você precisa é gerar resultado. Então comece com pouco, mas tenha consistência, mantenha a constância, a disciplina, que o resultado vai vir. Porque isso faz com que a confiança aumente, a clareza transforme a sua visão e a evolução financeira chega. Porque controle é o que você consegue ter quando está perto. Não adianta querer buscar o que está longe. Você só vai ter controle daquilo que te cerca. E se você entende isso, você faz a diferença na sua própria vida. E é exatamente por isso que a gente precisa pegar firme no controle. Ou você assume o controle do seu dinheiro, ou você vai passar a vida inteira sendo controlado por ele. Então, meu muito obrigado para você que dedicou o seu tempo mais uma vez aqui na Estação 4 Energia que Conecta. E se você está acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like no canal. Também de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas também possam adquirir esse conteúdo. E espero você ao vivo toda terça-feira aqui na Estação 4. Até semana que vem. Seja rico, seja próspero, com o engenheiro das finanças, Adalto Flávio.
toda terça-feira das 18 às 19 horas.